a imagem que está do lado são dois porcos a dizerem que está-se muito bem no celeiro, na quinta, porque eles até têm comida gratuita. E é um bocadinho isso, ou seja, quando nós utilizamos Facebook, quando nós utilizamos as outras ferramentas gratuitas que estão aqui, Twitter, enfim, YouTube, mais cedo ou mais tarde, porque eles querem os nossos dados, nós passamos a ser o produto, ou seja, o utilizador é o produto e esse é o modelo de negócio que é efetuado pelas empresas. E que, de facto, estão aí por esse caminho, a parte dos freemiums ou a parte da data harvesting, não só as empresas, mas também, como acho que agora vai acontecer, os governos também pensaram, se calhar também é boa ter acesso à informação dos nossos cidadãos, de saber o que eles andam, saber o que é que eles andam a fazer. Não são diretamente um produto, mas são um alvo apetecível deste tipo de dados. Loriana, achas que isto é para ficar? Este modelo de negócio é totalmente sustentável ou vai ter um problema mais cedo ou mais tarde com a privacidade e com direitos humanos e coisas assim desse género? Não, eu acho que o modelo de negócio é sustentável. Ou seja, eu acho que enquanto houver um anúncio a dizer grátis, nem que seja para levar marretadas, vai haver bichas à volta do quarteirão. As pessoas, de alguma forma, não querem perder uma oportunidade até quando aquilo que é a recompensa dessa oportunidade não é grande coisa. Mas preocupa-me. Preocupa-me porque as pessoas acham que não há uma consequência. Mas há. Quando as pessoas se deixam conhecer, deixam que a publicidade seja cada vez mais agressiva, cada vez mais bem dirigida àquela pessoa, ela não sabe, mas ela está vulnerável a ter sérios problemas de infelicidade, sérios problemas de consumismo, etc, etc. Isto porque nós somos tipicamente infelizes, não é pelo que temos, é pelo que ainda não temos. O maior problema que eu vejo na sociedade atual é as pessoas passarem a vida a perseguir sonhos, sem darem uma mínima valorização àquilo que já atingiram no passado até ao dia em que estão a viver. E eu diria que quando as pessoas se sujeitam, estão mesmo a pedi-las. Eu lembro quando o Facebook apareceu, e quando o mail apareceu, melhor exemplo ainda. Quando eu estava no tempo da esotérica a interagir com o mail pelas primeiras vezes, ainda antes dele se tornar popular, recordo-me que começou a nascer o spam. E o spam para mim era tipicamente aumento o tamanho das mamas, tenha a sua pílula maior, coisas desse género. E isto acontecia, mensagem sim, mensagem não, que eu recebia na altura em que os spammers descobriram a internet. Não é que eu não aprecio o facto do mail agora ser um bocadinho mais dirigido. Porque as mensagens não são tão genéricas e já não vão para os dois cheques, etc, etc. Mas eu acho que vai haver muitas pessoas que vão descobrir que estão a ser exploradas no pior sentido do termo. Isto é como nós entrarmos numa loja e o vendedor saber de antemão que produto é que nós desejamos. E ele vai-nos mostrar aquele produto, vai massajá-lo, vai poli-lo, e as pessoas são muito mais vulneráveis ao fenómeno do consumismo do que aquilo que provavelmente gostariam. E há uma outra consequência, que é esta informação toda pode ser usada para fins tremendamente nefastos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós vamos conversar no Google Meet, a probabilidade de haver uma transcrição daquele texto para os search engines, para ajudar à parametrização da pessoa que nós somos, etc, etc, é relativamente elevada. Da mesma forma, quando nós depositamos no Google, que o que faz é vender perfilagem de pessoas, quando nós depositamos lá os nossos e-mails, a probabilidade daqueles e-mails serem usados para nos conhecer melhor é elevada. E qual é o risco? O risco é que nós deixamos de ter a percepção do que é privado e do que é público quando estamos a usar máquinas que foram feitas para nos estudar, para nos conhecer, às vezes até melhor do que nós próprios nos conhecemos. Porque nós não somos a nossa figura pública. Nós somos a figura pública é uma máscara que nós tipicamente usamos para fins profissionais, lúdicos com amigos, etc, etc. Mas a junção de todas as nossas interações com a máquina provavelmente vão revelar à máquina muito mais do que aquilo que um ser humano apanharia em condições normais. E eu não tenho a certeza que isso seja bom. Portanto, o que eu diria sobre esse assunto é, não há almoços grátis. Eu nunca usava o YouTube até ver o YouTube Premium, porque basicamente prefiro pagar para não ter anúncios. Não estou nada convencido que os anúncios sejam inócuos. Porque a realidade de um sistema que nos conhece muito bem e que sabe que botões é que há de apertar, seja boa para as pessoas. Diria eu que, com muita pena minha, o fenómeno não vai desaparecer. Ok. Armando, tu preferes pagar ou ser o produto?
Eu prefiro escolher, ter essa possibilidade de o fazer. Eu não entro numa lógica de que necessariamente um modelo desses produtos sustentado por publicidade seja errado, porque muitas vezes é a única forma que eles conseguem sobreviver, porque não é propriamente que exista um mercado infinito de pessoas que estão à procura de um canal para mostrar vídeo. A oferta é imensa, portanto, quando a oferta é imensa, se tens um modelo pago, nem todas as pessoas estão dispostas a pagar. E eles muitas vezes usam esse modelo de publicidade freemium como uma forma de arranjar escala para depois fornecer modelos pagos, que é aí, como diz o Paulo, haver essa possibilidade de pagar. Estes estímulos comportamentais que o Paulo acusa que são capazes de ser nefastos, de induzir as pessoas a ter determinados comportamentos, eu sempre existiu, na esfera pública, na esfera privada. A tua esposa, quando te diz lava a louça, porque senão acontece qualquer coisa, está a induzir em algum tipo de comportamento. Os governos, quando dizem se tu subscreveres, quando põe num folheto de subscrição de plano de poupança-reforma, se tiver lá um plano de capitalização e que já está escolhido por defeito, todos esses estímulos comportamentais, eles existem em várias facetas da vida. Aqui acho que o mais perigoso, e felizmente está-se a alterar essa percepção, é tu realmente não perceberes o uso que fazem dessa informação. E o que vemos é, por uma série de escândalos que ocorreram nos últimos anos, as próprias pessoas vão começando a perceber o uso que fazem dos dados e que dados é que devem dar. Podem, inclusive, dar dados falsos para simplesmente não ter um tracking ativo do seu comportamento. Já se começa a ver, mesmo nos próprios produtos, e o que serve de base para esses produtos, que são os próprios browsers, desde Firefox até novos browsers que vão surgindo, eles já fazem um uso ativo de tu escolheres se és ou não seguido e analisarem os teus perfis. Portanto, acho que estamos a evoluir. Foi um faroeste nas últimas 2 décadas, mas acho que estamos a evoluir para um sítio onde há mais respeito pelos direitos do utilizador, e os próprios utilizadores podem escolher ou não participar nesses modelos. Acho que não é quererem ser produtos, reconhecem um valor suficiente ao produto, estão dispostos a sacrificar parte dessa privacidade por um produto que é interessante, e muitas vezes por uma questão de não tem posses económicas para estar a pagar um modelo não freemium. Toda esta acordar para a exposição de dados não é nova. Eu não sei por que carga d'água, nós temos comportamentos diferentes em relação a tecnologias e em relação às exposições que já tivemos no passado. No passado, a primeira grande exposição de dados que nós conhecemos chamava-se lista telefónica. Pelo menos penso eu que é geral, que a primeira base de dados a que fomos expostos e que tínhamos que fazer um opt-out e pagar se quiséssemos não constar de uma lista telefónica. As amarelas. Não, as brancas. As brancas pagavas para não estar lá. As amarelas pagavas para estar. Pagavas para estar com mais ou menos destaque. Se não pagasses, tinhas um destaquezinho de 2 milímetros. Eu não via gerações de gente chocada com o facto de estar exposta de ter os seus dados, neste caso mínimos, mas os seus dados expostos. É verdade que os tempos mudaram, é verdade que a exposição não teve, mas isto já aconteceu posteriormente. As primeiras experiências de grandes superfícies com os pagamentos para a colocação de produtos não é mais do que aproveitar mais ou menos exposição. Eu não vi nenhuma revolução em relação à exposição de dados como vejo hoje o choque brutal. Primeiro,
vejo gente a queimar sutiãs e a querer mandar bruxas para a fogueira de uma maneira parva. E a seguir dão tudo e mais umas botas ao primeiro tipo que lhes prometer uma injeção na testa. Esta é a verdade, o Paulo aí tem toda a razão, promete-lhe um autocolante e o tipo entrega a meizinha, o número de telefone, a namorada, entrega tudo e mais alguma coisa. A seguir vai para os jornais fazer artigos a dizer o grande capital explora o Big Brother explora-nos. É tudo uma cambada confesso, de falsas virgens, pá, que me incomoda. Isto é algo que vamos ter que viver. Deem falsos, façam perfis. Eu não me sinto mais chocado. Eu não me lembro do último anúncio que vi. Lembro-me porque era uma coisa que eu até queria explorar. Chamava-se artegrid.io. Está a funcionar, não é? Fui exposto durante 15 dias a uma coisa chamada artegrid.io, que fornece vídeo de stock e áudio de stock a filmmakers. Mas antes desse, eu não me lembro da última vez ou da marca a que fui exposto. Esta questão do optar ou não optar, pagar ou não pagar para ter publicidade, irrita-me um bocado no free, por exemplo, um Spotify, eu estar numa onda musical a trabalhar e de repente há um gajo a vender-me sacrisina ou comprimidos para... Não, por exemplo, estou muito mais interessado em ter a lista das pessoas que compraram os comprimidos de aumentar as mamas do que propriamente nos e-mails. Eu não sei por carga d'água. Também arranja, Pedro. Foi o Laureano. Vamos ter aqui. Não, vamos. Aniceto, tu andas a colocar os perfis falsos, a gente já percebeu porquê. Porque se calhar nós os três recebemos os perfis de aumentar outras coisas, não é? Tu só recebes das mamas. Portanto, há aí um problema qualquer teu, pá. Não fui eu que falei em mamas. Quem falou em mamas foi o Laureano. Então foi o Laureano. É o Laureano que anda com o perfil feminino. É exatamente para a questão do Pai Natal. Eu quero é a lista das Naughty Girls. Não quero saber porque é que elas compram. Tudo tem duas formas de abordar. Acho que somos demasiado sensíveis, fazemos um escândalo tremendo e a seguir toda a nossa vida. Não deixar uma pegada hoje é absolutamente, mesmo como venhas dizer, eu vou fazer aqui um perfil falso e vou vender esta imagem falsa ao mundo, não vais conseguir ser completamente anónimo, não vais conseguir passar nos intervalos da chuva. Portanto, é uma falsa questão. É assim, é como o Covid. A gente vai ter que viver com ele. Vamos, com máscara, sem máscara, deixando de pensar com imunidade de grupo ou sem imunidade de grupo. A exposição está aí, veio para ficar, toda a gente vai sacar o máximo que possa, com ou sem RGPD, com regras, sem regras, etc. Toda a gente vai sacar. Como antigamente sacavam a morada e o telefone, que eram as únicas duas coisas que tinham algum jeito. Eu sou tão velho que eu fui spamado na Nigéria por Telex. E por carta. O Paulo talvez saiba disso, vocês os outros dois talvez não, mas havia esquemas da Nigéria por carta. Ainda há empresas que... A primeira vez que vi um Telex comercial, a seguir saiu-me um gajo a propor um negócio miraculoso também num esquema de nigeriano, portanto... Aliás, esse se calhar é o maior problema, uma população com menos literacia digital que ainda é muito vulnerável a esse tipo de esquemas. Mais do que os cookies e da publicidade, esse tipo de esquemas de engenharia social são tão mais perigosos do que essa ameaça de privacidade. E há gajos que todos os dias, em 2020, há gajos que batem à porta de pessoas a dizer que são do Banco de Portugal para trocar notas. A partir daqui tudo é possível. As notas estão contaminadas, vamos trocar dos euros por outros descontaminados. A partir daqui tudo é possível. Isto é o grau zero. Não me venham falar em engenharia social. Isto é a história, é a pedra base da tanga. E a tanga evolui mais ou menos. Uma das razões porque eu não filtro nada do meu spam, eu não filtro spam e guardo numa pastinha porque 15 em 15 dias vou lá ver, porque eu quero saber qual é a tanga do momento. A técnica de aldrabar é uma ciência. Mas para isso é que existe o Facebook, pá. A técnica de aldrabar é uma ciência. Num canal chama-se burla, no outro chama-se online marketing.
Pá, isso foi muito Eu acho que puxada. um bocadinho radical agora, pá. Ele sacou do bastão com os pregos. Eu vejo Foi logo o bebê com a água de banho toda. Estive anteontem num cliente onde vi uma coisa que está aí na televisão que se chama-se um wall heater. É uma trampa que tem um ventilador que ligas numa tomada, tem uma resistência e deita ar quente. As pessoas pagam 39 euros por aquilo que não vale 1 euro. Depende da hora, Pedro. Eu já dei por mim às 4 da manhã a ver teleshop e a pensar... A querer comprar wall heater. Eu não tenho nenhuma faca. Normalmente com uma garrafa de whisky, mas pronto. E vocês agora imaginem a figura das 4 da manhã, um gajo com comida na boca, deitado no sofá, essas coisas todas, e a ver, esta máquina que dá choques na barriga e faz emagrecer não me soa nada mal. Pá, depende da hora, pá. Um gajo é mais vulnerável às 4 da manhã, pá. Epá, eu concordo contigo. Agora não vou divulgar como, mas eu concordo completamente contigo. De vez em quando dou assim por mim a ver coisas. Epá, isto estava-me jeito. Isto é quase 4 da manhã. Para cada Se calhar é melhor esperar para amanhã. Já vai haver uns shopahólicos anónimos para isso, pá. Eu juro que eu lembro distintamente de estar a olhar para uma faca e a pensar, nenhuma das minhas facas deve cortar sapatos. Quem é que se lembra do DD7? Quem é que é do tempo do DD7? Ai. Ainda existe o catálogo do DML. Deve existir, pois. Claro que existe. Existe site.